que a gente pode fazer quando alguém diz que depressão e ansiedade é falta de Deus? Infelizmente, esse tipo de fala ainda é muito comum. Muitas pessoas ainda tendem a dizer que a ansiedade e a depressão têm como causa a falta ou o distanciamento de uma religião. Eu decidi falar sobre isso porque eu recebo vários comentários de adolescentes e pacientes que falam também sobre como se sentem incomodados quando os pais ou algum colega ou algum parente diz que a sua depressão, a sua ansiedade é a falta da proximidade com Deus e como que essa pessoa deveria então tratar isso, né? Que a única solução seria realmente estar dentro de uma religião. O que é importante a gente entender nesse ponto? Que a depressão e a ansiedade são transtornos que são desenvolvidos por diversos fatores. Não é um único fator como a falta de religião que vai fazer com que uma pessoa desenvolva uma ansiedade ou uma depressão. Vão ser vários fatores somados que vão aí fazer com que essa pessoa venha desenvolver esse transtorno. Então esse é o primeiro ponto que já quebra essa ideia de que é apenas a falta da religião que faz com que uma pessoa desenvolva uma ansiedade ou uma depressão. Outro ponto que a gente precisa entender é que muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de colocação porque não têm conhecimento sobre o assunto. Elas não sabem o que é uma depressão, uma ansiedade, elas não têm conhecimento nenhum sobre. Então elas vão utilizar somente aquilo que elas acreditam, né? Elas vão utilizar do achismo para dizer o que é a causa. E nós podemos muitas vezes fazer com que essas pessoas compreendam um pouco mais do que é, levando informação, proporcionando para elas materiais que demonstram realmente o que é, sobre o que nós estamos falando, o que é a ansiedade, o que é a depressão e como a gente pode interpretar isso. Outro ponto que eu acho interessante, que às vezes ajuda muito na compreensão de que não é a falta de uma religião ou de fé ou de Deus, é mostrar para essas pessoas conteúdos de líderes religiosos que já passaram por essa situação. Hoje em dia, com as mídias sociais, né, com as redes sociais, a gente tem acesso a muito conteúdo e existem sim alguns líderes religiosos, alguns padres bem conhecidos aí na rede que falam sobre e que contam os seus relatos de como foi desenvolver e ter uma depressão, um transtorno de pânico, uma ansiedade, e eles colocam, muito bem colocado, que não é falta de Deus. Ou vocês acham que esses padres estavam distantes de Deus ou distantes da religião para desenvolver um transtorno? Então essas são algumas formas que a gente tem de tentar proporcionar a essas pessoas um pouco de conhecimento para que elas não caiam no erro de julgar que é por essa falta de proximidade com a religião que se desenvolveu uma ansiedade ou uma depressão. Outro ponto muito importante que a gente precisa entender é que para algumas pessoas sim a religião vai ser fundamental, para outras não. E tá tudo bem, é importante que a gente consiga respeitar o individual. Para algumas pessoas, estar dentro de uma religião vai sim auxiliar no processo de tratamento de uma depressão ou uma ansiedade, mas para outras não. E muitas vezes a gente tende a pegar aquilo que a gente acredita e querer aplicar ao outro. E muitas vezes é isso que acontece com essas pessoas que têm pouco conhecimento. Elas acreditam que o fato da pessoa estar distante de uma religião pode sim estar influenciando ou ser o causador dessa pessoa estar aí em sofrimento com uma ansiedade ou uma depressão. Então, acho que ficou claro, né? Mas se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Eu achei interessante trazer esse tema porque sempre me perguntavam o que eu posso fazer, como que eu faço a minha mãe entender, como que eu faço meu pai entender. E essas são algumas formas de levar para eles esse conhecimento, só que a gente também precisa entender que se eles não quiserem adquirir esse conhecimento, nós não vamos conseguir enfiar dentro da cabeça deles, né? E aí a gente precisa relevar alguns comentários também. Se vocês quiserem saber sobre mais algum tema, deixem aqui nos comentários. Vou pedir para vocês seguirem aqui o canal e também me seguirem nas outras redes sociais, como o TikTok, Instagram e o Facebook.